documento, e ele, de certo modo, ele dá o tom e puxa um pouco algumas outras coisas sobre cultura e, sobretudo, sobre uma concepção de educação física que vai fazer parte aí dentro. O conceito de organização interna, ele, na verdade, ele é um conceito que vem de fora do Brasil, né? Ele vem aí de alguns autores, sobretudo da escola europeia, espanhola, francesa, portuguesa, e ele, a partir de da influência que esses autores vão exercer em alguns intelectuais brasileiros, né, ele acaba sendo incorporado aqui nos estudos em ciências do esporte, né, nas diferentes correntes que vão se debruçar sobre as metodologias de ensino para esportes. Isso acaba tendo um reflexo na direção dos novos livros didáticos, enfim, de novos materiais que vão aparecer para a nossa área. Então, já entrando aqui no que eu diria ser a apresentação, né, a origem do conceito, lógica interna e os criadores desse conceito, né, esse conceito ele vai nascer, então, a partir primeiro, né, dos autores espanhóis, que é o Pérez La Vega Borges e o Francisco Lagardeira Otero, né, através da obra Introdução à Praxeologia Motriz. Então, esses autores vão começar a trazer as bases, né, de uma ciência motriz, tentando já colocar isso como um certo objeto da educação física a partir de uma visão do esporte, né, uma visão europeia. O Pierre Parlebat, né, que é o francês, em 96 ele dá corpo a essa discussão da praxeologia motriz, e para isso, né, ele vai criar uma obra que é a obra base da praxeologia motriz, que é Los Universales de los Ruegos Deportivos. Ele vai se inspirar para isso no estruturalismo do Lévi-Strauss, e ele vai fazer um estudo tentando dissecar as características dos esportes e dos jogos, né? Um estudo a partir de uma matriz mais humanista, e vai, a partir disso, tentar entender a estrutura de funcionamento dos esportes e dos jogos, vai tentar achar uma ciência para explicar isso, né? No Brasil, o principal expoente, né, o principal estudioso do Pierre Parlebat e do conceito de lógica interna é o professor João Magno Ribas, né, que ele vai escrever alguns artigos em diferentes perspectivas, aí, até mesmo dialogando com as propostas críticas de educação física, dialogando com metodologias de ensino para vôlei, né, para a educação física escolar. Então ele tem uma produção e é um autor que vem se debruçando aí sobre o conceito e sobre a praxeologia motriz e também lógica interna. As obras referências, né, que vão, de certo modo, dar a obra referência que vai dar base aí ao autor, João Magno Ribas, né? Jogos e Esportes, né? Fundamentos e Aplicações da Praxeologia Motriz, que é uma obra que ele vai traduzir junto com essa autora, né? Ana Albrecht. E eles vão apresentar o que é a praxeologia motriz, a sua origem, o que o Parlebat pensou quando ele fez lá a sua tese, né? Enfim, vão discutir os elementos que vão estruturar essa praxeologia motriz, que é o conceito mãe de lógica interna do esporte. A praxeologia motriz, então, o que é essa praxeologia motriz, né? Ela é a ciência da ação motriz dentro de uma lógica interna. Então, o conceito de lógica interna, ele é a estrutura funcional, é o que vai dissecar o que é específico dentro de cada esporte, dentro de cada jogo, é meio que a estrutura de funcionamento, né? Essa estrutura de funcionamento dessa ação motriz, né, dos jogos e dos esportes, elas vão envolver alguns elementos que para esses autores são ônticos, né, que no caso aí são as regras, as formas de comunicação e contra-comunicação, né, que é a comunicação com um membro da minha equipe contra-comunicando com o adversário, sempre de forma coletiva, e para isso vai haver uma característica técnica dentro de cada tipo de jogo e esporte que vai levar a uma determinada forma de jogar dentro de um terreno e dentro de um objetivo que vai se vincular aí ao jogo ou esporte. Para esses autores, né, no caso, para o Parlebat, né, os jogos e os esportes, eles são os produtos do atuar humano, né? Então, a visão que esse cara tem é de que, na educação física, os jogos e os esportes,
eles vão ser o cerne da área, né? E ele acredita que a disciplina educação física, né, que ele vai ver como um ramo pedagógico mais até do que uma ciência, ela carece de uma cientificidade, né? E diante disso ele vai criar, né, a praxeologia motriz, a ciência da ação sociomotriz também, é possível encontrar a definição da ciência da ação sociomotriz, e vai tentar criar algum preenchimento desse ato que ele vai identificar, né? Um conceito que é caro dentro da praxeologia motriz, a partir do Parlebá, é o conceito de gramática dos jogos e esportes. O que vai ser essa gramática, então? É a característica específica que vai conferir uma identidade, um jeito de fazer aquele esporte e aquele jogo, né? Então, a partir disso, ele vai criar alguns conceitos, algumas classificações para poder falar da natureza desses jogos, né? E isso acaba exercendo bastante influência na Europa, no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos. Seguindo aqui, então, na base comum curricular, né, base no nosso currículo mais recente aí da educação física, né, o principal expoente que vai dar a direção dentro do documento é o Fernando Jaime Gonzalez. Ele é um autor, a origem dele é argentina, atua nas universidades mais ao sul do Brasil, e ele vai fazer o que, esse autor? Ele vai escrever no ano de 2012, ele escreve uma obra com um autor chamado Walter Bratt, e ele vai apresentar dentro dessa obra uma classificação a partir não só da lógica interna, mas também a partir de alguns modelos de ensino dos esportes e também da pedagogia do esporte como uma sub-área na educação física, né? E ele vai desenvolver um pouco mais isso, tentando trazer classificações, né? E esse autor ele tem um peso muito grande na versão final do documento, né? E isso é muito fácil de perceber observando a obra dele e também o que está dentro do documento. A Soraya Darido também é uma autora que vai ter um peso muito grande na nova base comum curricular, principalmente a partir das concepções aí desses conceitos, dimensões do conteúdo e práticas corporais. O conceito práticas corporais, alguns autores vêm sustentado ele, uma perspectiva mais neutra de educação física, e a Soraya Darido é uma dessas, né? E outros dois eixos, né, produção cultural e movimento corporal, tem muito em relação à linguagem que a Soraya Darido adota dentro das obras e a perspectiva que ela tem de educação física um pouco mais eclética e aberta. Esses autores, né, tanto o Fernando Jaime quanto a Soraya Darido, eles são referências nacionais em produção de livros didáticos para a área da educação física. Então, nos últimos aí 15, 20 anos, eles têm, de certo modo, dado tom na nova produção de livros didáticos para a área da educação física. Então, aqui eu trouxe, né, a classificação que o professor Fernando Jaime Gonzalez traz dentro da obra dele, né? E essa classificação ela vai fazer uma espécie de uma subdivisão aí dentro dos esportes. Ela vai classificar esses esportes em relação à oposição, né? Que é essa esse segundo ovinho aí que está embaixo, e logo abaixo ele propõe duas separações, que é esporte sem interação entre os adversários e esporte com interação entre os adversários. Toda essa classificação que segue abaixo aí, né, que são os esportes de marca, individuais e coletivos, o desempenho comparado, os técnico-combinatórios, toda essa subdivisão que vai fragmentando aí a natureza motora e funcional dos esportes, ela vem, então, do conceito de lógica interna, e o Fernando Jaime Gonzalez é o cara que dá corpo a isso dentro do documento da base comum curricular. E qual é o ponto que hoje tensiona em relação à área da educação física, né? A crítica que está posta é que houve uma fragmentação muito grande dos esportes, isso cria uma dificuldade, principalmente dos professores com uma formação um pouco mais antiga, de acompanhar essas novas classificações e entender elas, né? E essas classificações, elas são classificações para o ensino, elas não são classificações propriamente para o seu aluno, né? Então, isso nem sempre fica claro dentro dos documentos e, em alguns casos, quem lê precisa fazer um esforço interpretativo, né? Já no segundo grupo aí, que compõe com interação entre adversários, a gente tem, né, os esportes de invasão, que aí a gente tem o handball, futsal, basquete, né? E esses os de rede divisória e parede, né? Que vão ter alguns princípios táticos, né? E há ainda algumas classificações mais abaixo, né? De campo e taco, de rede divisória, que assim, vão criar outras fragmentações dentro desses, né? Isso cria um mapa, né? Esse mapa, hoje, ele, de certo modo, ele está dentro da lógica da base comum, principalmente para o conteúdo esportes. Então,
de certo modo, né, o que vai acontecer? A base, ela rompe com os PCNs, porque os PCNs tinham até então uma concepção de blocos de conteúdo, e não essa concepção de lógica interna, né? Então, os blocos eram esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo. Então, esses autores que deram um tom na base, que são mais vinculados às ciências do esporte, não se afeiçoavam a essa classificação por blocos e acabaram puxando um pouco para a construção deles, né? Isso acaba, né, de certo modo, gerando uma concepção um pouco mais fragmentada do esporte, né? Então, o esporte, ele para o processo de ensino, ele cria muitas subclassificações que, ao mesmo tempo que podem ajudar quando se agrupa, podem confundir quando se dividem demais, né? E o Neira e o Beth, aí, que são autores críticos da base, né? Eles vão apontar alguns problemas. O primeiro foi a forma como foi feita a base, que foi de forma muito aligerada, não houve uma consulta real aos professores. Então, nas escolas, nas redes municipais, estaduais, o documento foi muito mais assim com um caráter de apresentar do que propriamente de construção coletiva, né? E predomina no documento uma ênfase, né, de pedagogia das competências, que vai jogar aí nas costas do professor algumas coisas que nem sempre o professor vai conseguir resolver, enfim, vão fechar um pouco mais uma compreensão de educação física mais restrita, né, vão colocar ela muito, a autonomia do professor acaba se tornando limitada dentro dessa perspectiva. E aqui, já caminhando para o fechamento da minha fala, o que vai, de certo modo, né, considerando aí que o documento foi aprovado no início de 2018, enfim, e é o que segue agora já há quase 2 anos, né, em termos de atuação dos professores, de formação de professores e até mesmo dos intelectuais da área que estão tendo que lidar com o documento no processo de formação, há algumas incertezas, né? Então, é tudo muito recente, os intelectuais ainda têm tentado fazer um exame mais profundo, muitas críticas têm surgido, apesar de nem sempre elas se disseminarem nas formações de professores. Então, a primeira reflexão que fica é o que a gente perde, né? O que a gente perde de positivo com os PCNs? Eles tinham uma lógica mais cultural e, ao mesmo tempo, essa lógica crítica, e ela acaba se perdendo para uma visão mais técnica e neutra, né? De educação física a partir da base. Uma segunda reflexão que fica é de que modo o professor, em meio às pressões para o cumprimento da proposta, né, ele vai manter a sua autonomia de poder utilizar dela o que de fato é proveitoso, reavaliar, reconstruir, né, em que medida o professor vai ter autonomia nisso num país com uma característica neoliberal como é o Brasil. Uma terceira reflexão que fica é o que podemos aproveitar do conceito de lógica interna para alguns conteúdos da cultura corporal, né? Os autores têm dito, aí, uma parte deles na área da pedagogia do esporte, que principalmente para os esportes de invasão, essa classificação ela acaba ajudando a um bimestre, né, escolar, enfim, permitem os alunos identificar um pouco mais de relação entre esses esportes, né? Eu acho que nesse aspecto talvez o conceito ele seja proveitoso. E aí uma quarta reflexão que fica qual é a luta, né, que está posta agora para os intelectuais, né, que encamparam uma visão mais crítica de educação física em algumas regionais do Brasil, né, de que forma eles vão enfrentar essas novas diretrizes curriculares que vão vir a partir dessa visão mais tecnicista de educação física, né? E, por último, no que isso vai implicar para os currículos de formação, né? Em que medida os currículos vão sair de uma lógica mais pautada em uma formação mais humanística, né, em que medida vai se entrar para uma perspectiva um pouco mais de aprofundamento esportivo, né? Então, assim, são questões que estão em aberto, né, atendem a diferentes projetos de formação histórica e formação na área da educação física, e isso vai depender muito, né, da perspectiva da qual o professor vai ser formado e da forma como ele vai se movimentar dentro dessas concepções, né? Enfim, acho que é isso, né? Agradeço aí a compreensão de todos, né? E passo a fala para a companheira Marisa. Ótimo. Deixa eu finalizar aqui. Tô certo para finalizar aqui. Tá, finalizei. Agora eu já posso ir tentando pôr a minha, né? Que eu quero ver se eu vou dar conta de pôr. Pode. Vamos ver. Obrigada. Acho que eu tenho que esperar ele. É isso, vamos ver. Área de trabalho. Se você não conseguir,
Não, já achei. Fala que eu já resolvi todos os Você tem que deixar ela aberta na área de trabalho, Ombrisa. Deixar aberta na área de trabalho, aí... Não, eu acho que eu já achei. Já apareceu aí para vocês? Começou a aparecer isso, começou. Tem que dar o F5 para ela abrir para nós, tá? Na hora que você abrir ela aí, você tem que dar o F5. F5, pronto, dei o F5. Foi. Ela tá em PowerPoint? Como é que você fez aí? Eu não pus no PowerPoint ainda, não. Será que é melhor eu pôr no PowerPoint? Eu vou pôr. Espera aí, calma. Calma que eu quero aprender a fazer essa ingresia aqui, gente. Não é possível. Espera aí. Compartilhar conteúdo. Não é possível. É aqui. Achei apresentação. Tá, agora tá saindo, tá abrindo no PowerPoint. Pronto, abriu. E aí, F5. Você tem que dar, você tem que compartilhar ela aqui. Tem uma setinha aqui, tem uma setinha não, tem as 3 bolinhas aqui. As 3 bolinhas não. Tem uma setinha aqui com tipo uma televisãozinha que é bandeja de compartilhamento. Aí você vai clicar nela. Aonde? Aí, ali? aqui no meio, aqui na hora que você mexer o mouse aqui, vai aparecer no meio aqui, ó, bandeja de compartilhamento com a setinha para baixo. Aí você vai clicar nela. Quando você clicar nela, ela vai reconhecer o que está aberto na sua área de trabalho aqui. Aí pela área de trabalho, isso abriu para nós aqui, isso abriu. 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 Então beleza. Pode dar o F5 tá, aí, dá o F5. Você. F5. F5 para ela abrir toda na sua tela e abrir para nós aqui também. Aí, eu pus F5, abriu para vocês? Peraí, vamos esperar um pouquinho que acho que demora. Às vezes ela não abre. Parar de compartilhar não é. Ah, bom, e aí? Perfeito. Abriu. Pode continuar? Marisa. Pode começar? Vem, posso começar, gente? Claro. Então pronto. Isso. Mas aí eu não vejo vocês, né? Isso, né? É assim, né? Uhum. Que coisa horrível, meu Deus. Então, tudo bem. Bom, pessoal, boa noite. Professor João, adorei a sua fala, perfeito. Acho que vai dar muito certo aqui. Eu anotei algumas coisas para dar continuidade, sabe? Então, vamos lá, pessoal. Os alunos da Universidade Estadual de Minas Gerais, que deve ter alunos de todos os períodos, né? Então, a gente chegou na escola. Chegou na escola e a gente começa a dar aula. E aí, como é que a gente vai organizar os conteúdos que a gente vai dar aula para essas crianças, para esses alunos, né, de ensino fundamental 1, 2, ensino médio, qualquer lugar que a gente venha a trabalhar, né? Então, é isso que eu quero que eu vou trazer para vocês, né? Como que é a sistematização dos conteúdos da educação de ensino da educação física escolar, essa que é a ideia. E aí, a gente, com o professor Arlindo, tem essa questão da base comum curricular nacional, que veio há pouco tempo modificando algumas coisas e dando uma rasteira aí assustadora, que a gente está aí, que, na verdade, o João deve saber disso também, que vem os documentos curriculares, né, do município, do estado, não é? Os documentos curriculares nacionais que vêm da BNCC também, que está fechando e amarrando todo mundo, né? Mas isso a gente vai entendendo aí. Bom, então, você chegou na escola. Qual livro que você vai usar de educação física? Igual tem um livro de ciências para você seguir, tem um livro de biologia, né? Ciências, tem um livro de português e tal. Não existe esse livro, né? Só que com a BNCC surgiu um livro, não sei se vocês estão me vendo, né? Esse livro aqui, por exemplo, tá? Aí, assim, vocês estão vendo o livro? Alguém responde para mim, para ter certeza. Bom, aí, quando eu cheguei na escola a primeira vez, eu fiquei pensando, puxa, mas não tem um conteúdo para eu trabalhar. Meu sonho era ganhar um monte de livro desses, assim, ou outro, sei lá, né? Igual eu vejo os professores de português ganhando e assim por diante. Hoje eu vejo que isso aqui é um horror, sabe? Porque é péssimo você chegar, abrir esse livro e ficar preso nos códigos que a BNCC
né, que a BNCC vem trazendo e elaborou, e a gente tem que seguir esses códigos que nos amarra muito, né? Bom, então vamos lá. Passando o slide. Então, qual que é a ideia da minha fala para vocês hoje? O que é conteúdo? Nós temos que entender o que é conteúdo, o que nós vamos trabalhar na escola. Nós temos que entender quando ensinar, essas perguntas são muito importantes. O que ensinar, para quem ensinar, a qual linha a educação física deve atender, porque as ciências têm um modo de ensino, o português tem um modo de ensino, e a gente da educação física, qual a linha de educação física que a gente vai atender? E para isso a gente vai ter que conhecer muito a questão das abordagens da educação física. Para a gente ser uma boa professora na escola, a gente tem que conhecer muito a fundo a história da educação física e essas posições desses autores que o professor João falou, que devem estar, assim, os autores críticos, né, enlouquecidos com essa questão da BNCC atualmente, como ela veio para nos fechar demais a possibilidade da autonomia, da nossa autonomia e dar autonomia para os alunos, né? E aí eu vou dar uma dica e vou fazer alguns relatos de experiências para vocês, rapidamente, né, porque eu não quero atrapalhar o tempo aí para a gente conversar. Então, o que é conteúdo, né? Então, tem vários autores que dizem isso de nós, autores da pedagogia, né, que a gente tem que se basear para a gente entender mais ou menos o que é o conteúdo. Então, conteúdo, esse autor, Cole et al. E alguns outros autores, define conteúdo como uma seleção de formas ou saberes culturais, conceitos, explicações, raciocínios, habilidades, linguagens, valores, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, modelos de conduta, etc., cuja assimilação é considerada essencial para que se produza um desenvolvimento e uma socialização adequada ao aluno. Então, o conteúdo sempre vai tem que ter, então, qualquer conteúdo que você escolha para a educação física, ele tem que ter um objetivo para ser alcançado. E um objetivo muito mais amplo na nossa educação física, por exemplo, que é a nossa área, muito mais além do movimento. A gente tem que sair, o movimento é importante, a coordenação motora é importante, mas a gente tem que sair desse lugar. Essa é a ideia da educação física mais crítica, né? Mais daquela que você quer formar um cidadão que se levante diante do mundo e que tenha uma autonomia de vida, né? Então, o conteúdo tem que ter essas características, né? Não é um conteúdo simplesmente, sendo educação física, conteúdo com o objetivo de só o corpo, o movimento motor, certo? Libânio, que é um conhecido autor, ele é goiano, por sua vez, né? Ele entende que o conteúdo de ensino são um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida. Então, o conteúdo que ele tem que ter acesso, esse conteúdo ele tem que ter acesso também não só para aquele momento ali da prática dele, na sala de aula ou numa aula de educação física. Esses modos valorativos e atitudinais que a Darido defende muito, né, daquela questão dos conhecimentos, conceitos procedimentais, o atitudinais e esqueci o terceiro. Bom, então, pessoal, o Libânio defende isso, que a gente tem que formar esses alunos para a prática de vida, e não só para aquele momento ali, daquele momento da escola ali, certo? Então, esse é o objetivo, um conteúdo que seja significativo para a vida do aluno. Aí vem uma pergunta interessante, que eu preciso fazer essa pergunta para vocês, porque essa pergunta vocês têm que fazer quando vocês estiverem... Cadê, gente? Perdi. Saiu o trem. Ocultar. Gente, perdi o negócio. Onde que tá? Aqui. Achei. Achei. Aí, beleza. Vocês acharam aí também? Voltou. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. A gente tem que ter uma responsabilidade enorme em saber como a escolha, a forma de transmissão do conteúdo interfere na formação crítica, reflexiva e emancipadora dos alunos e alunas. Não dá para a gente dar um conteúdo que a gente não se foque nessas 3 questões aqui, de formar um aluno crítico, reflexivo e emancipado, certo? Então, esse autor, Forkin, destaca que o modo como uma sociedade seleciona
classifica, transmite os saberes escolares, interfere numa relação de poder, ou seja, a maneira como ocorre o processo de seleção e de organização dos conteúdos cognitivos e culturais do ensino transmite consigo pressupostos ideológicos e interesses de grupos dominantes. Então, a escola que eu estudei teve um grupo de professores da disciplina A, disciplina Z, que teve a preocupação em formar esses alunos de maneira crítica, reflexiva, emancipadora. Da educação física até a última disciplina que foi proposta para esses alunos, vai sair alunas, gente, com capacidade de ter uma visão crítica de tudo à sua volta. Talvez a gente, no futuro, não viveria o que a gente está vivendo isso no país atualmente com o presidente que a gente tem, por exemplo, né? Outra, a mesma coisa, como, então, essa escolha da transmissão... Então, eu quero deixar claro para vocês a responsabilidade que a gente tem da escolha desses conteúdos. Ah, professora, mas agora existe um livro, mas então, vocês estão vendo que, no futuro, quando vocês forem fazer elaborar um planejamento de aula, vocês vão ver como vocês vão ficar presos, e como antes era mais, assim, eu vejo claramente que esse prazer que eu queria ter de ter um livro, eu perdi completamente o prazer, porque eu estou tendo que trabalhar as minhas atividades na escola, para fazer minhas aulas para meu grupo de trabalho, que é do EJA, e eu fico presa, me dá desespero, porque eu tenho que seguir os códigos, que é um monte de número, um monte de letra, né? Então, que a BNCC veio, que vem os documentos curriculares nacionais, e que a gente está tendo que estudar. E tudo de cima para baixo, e o professor nenhum teve chance de discutir sobre isso. Disseram que teve, mas nós não tivemos. Foi um grupo de pessoas escolhidas para isso. Também eu tenho esse olhar crítico, talvez outros professores não tenham esse olhar crítico, né? Então, mais uma vez, para a Veronese, os conteúdos são um meio de desenvolvimento dos indivíduos, e por isso deve-se selecionar conteúdos que proporcionem uma aprendizagem significativa, ou seja, que o aluno possa utilizar os conteúdos aprendidos para questionar a sua realidade. Gente, se eu estudo numa escola, eu vou dar o meu exemplo, eu estudei numa escola de educação física, eu já fiz uma fala há um tempo atrás com o pessoal, algum grupo de um grupo dos alunos aí, Letícia, eu estudei numa escola de educação física maravilhosa. O esporte era maravilhoso, foi no interior de São Paulo, eu tinha material para dar e vender, eu tinha quadro, eu tinha jogos dia e noite, onde eu queria ter jogos para participar, eu participava, tinha jogos da cidade uma vez por ano, era tudo, mas eu não tive um conteúdo, um professor, nem de nenhuma disciplina, muito menos de educação física, que me desse a dica de alguma coisa que eu pudesse vir a refletir, a criticar, para eu ter um olhar diante da realidade que tinha à minha volta, do que estava à minha volta. Isso foi uma falha, porque aí eu fui saindo de lá, fazendo faculdade de educação física, isso porque eu fiz a Isefego ainda, que é no tempo ainda que ela era uma faculdade ainda bastante tecnicista, que eu tive que começar a sair dessa bolha que eu fui criada, porque eu não tive essa oportunidade. Então, como é importante a gente poder, por meio do conteúdo, como professores, escolher conteúdos que venham a fazer essa formação de indivíduos críticos né? Bom, quando ensinar, pessoal? Então, quando ensinar, aí fica uma reflexão. É necessário o entendimento do nosso cotidiano, nossas condições, nossa realidade, e isso se coloca como ponto central nas nossas possibilidades de avanço na prática pedagógica. Sacristã diz isso. Então, assim, a gente tem que entender o nosso dia a dia, eu tenho que entender o meu dia a dia, eu tenho que entender a minha realidade dentro da escola, entender a realidade dos alunos, certo? E saber como que vai ter que ser a minha prática pedagógica. Então, quando ensinar aquela prática pedagógica para aqueles alunos daquele nível, porque as escolas onde a gente passa, gente, queridos alunos, ela muda muito, cada hora é um tipo de aluno. Então, por exemplo, eu trabalhei numa escola no bairro em Goiânia, num bairro que é uma região noroeste, por exemplo, que eu sei explicar só isso aí. Eu só sei que era um bairro difícil, a realidade do bairro era muito difícil. Eu consegui dar um tipo de aula eu sofria, na verdade, para dar uma aula nesse lugar. Aí de repente eu fui para um bairro mais próximo à minha casa, mas ainda eu tinha que andar um pouco mais, mas outra região. Eu já consegui, a mesma aula que eu dava lá nessa outra, eu conseguia dar muito mais fácil, ou seja, eu tenho que entender o cotidiano de cada lugar que eu tô, e quando ensinar tal coisa,
aquele conteúdo que eu escolhi para uma escola, talvez eu não vou conseguir, eu não venha conseguir fazer naquela outra escola, mais ou menos isso, entende? O quando ensinar, né? O que ensinar? Esse o que ensinar é muito importante, pessoal, porque é onde a gente vai vir com a questão dos conteúdos da formação que a gente vai tentar trazer para esses alunos, né? Então, reivindica-se que na escola sejam ensinados e aprendidos outros conhecimentos considerados tão ou mais importantes do que fatos e conceitos. Na educação física, eu trago para a educação física. A gente tem que ensinar só o movimento para o povo da educação física? Não, gente, não é só o movimento para o pessoal da educação física. Eu tenho que ensinar muito além. O próprio esporte, né? Todos os esportes, todas as atividades numa quadra, ela já vai trazer muito além do que simplesmente o movimento. Vai trazer solidariedade, vai trazer esses valores atitudinais, né? Que são riquíssimos, que a Dario defende e outros autores. Então, assim, isso é muito rico. Isso é muito rico. A educação física tem esse quê a mais, entendeu? Então, a gente tem que buscar estratégias e habilidades para resolver problemas, que algumas abordagens especificam isso com muita propriedade. Selecionar a informação pertinente em uma determinada situação. Então, se naquele momento da escola, eu trabalhei na região noroeste, naquela região noroeste está acontecendo uma situação específica, por que não que eu não vou selecionar um conteúdo específico para aquele momento, né? Para desenvolver alguma coisa daquele momento. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na escola, um exemplo, por exemplo, é demais, né? Mas, enfim, um exemplo, na escola que eu trabalhei na região noroeste, naquele momento, naquele tempo que eu estava lá, as meninas estavam se cortando muito. Então, eu tive que arrumar uma atividade, eu achei ter uma atividade lá, na prática, e assim, na verdade, essa escola foi uma dificuldade muito grande que eu tive com uma turma específica onde tinha essas meninas que se cortavam, mas eu tentei fazer uma atividade que eu pudesse me aproximar dessas meninas para poder entender o que era esse acontecimento que estava existindo no bairro, entendeu? De meninas se cortarem e alguns suicídios, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que se perceber e tentar incluir ali no nosso conteúdo, no o que ensinar, entendeu? Utilizar os conhecimentos disponíveis para enfrentar situações novas ou inesperadas. Saber trabalhar em equipe. Respeitar e mostrar-se solidário com os colegas, ou seja, na escola. Então, isso é importante, né? A gente tem que estar sempre trabalhando em coletividade. Respeitar e valorizar o trabalho dos outros. Não discriminar as pessoas por motivo de gênero, idade ou outro tipo de características individuais. Então, o que ensinar é isso, gente. A gente tem que, na escola, procurar ensinar conhecimentos muito além do que a disciplina matemática ensina, do que a disciplina educação física ensina, etc. Que a BNCC fala, que eu acho, que acredito que seja as competências, mas não só isso, mas não aquelas competências socioemocionais, socioafetivas, mas fechada nisso, porque a gente fica muito... A BNCC nos trava muito. Muito bem. Para que ensinar? Muito bem. Para que ensinar? Para possibilitar o processo de construção da cidadania dos alunos, o aumento do repertório, olha como isso é importante, aumentar o repertório de conhecimento, habilidade e compreensão e reflexão sobre a cultura corporal de movimento. Então, aqui nesse caso, ele falou especificamente da educação física. Assim, quando você aumenta o repertório de conhecimento, habilidade, compreensão e reflexão sobre a cultura corporal de movimento. A cultura corporal de movimento é o jogo, a dança, o esporte, né, as expressões rítmicas que tem no PCN. Isso já é riquíssimo. Quando você trabalha isso muito bem trabalhado, isso já te traz uma gama de habilidades gigantesca, enorme. Quando a gente consegue, por exemplo, ensinar um vôlei, um basquete ou uma dança para um aluno da escola, gente, ele já se socializa no dia que ele for no clube no final de semana. Ele já vai trocar uma ideia diferente por meio desse aprendizado que ele teve na escola com um colega, vai estabelecer uma amizade. Então, por isso que isso é muito rico, entendeu? E para que ensinar? Para ajudar o desenvolvimento social do aluno, tá vendo? Que eu acabei de falar. Contribuindo para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas e sociais, que é defendida por Kuhns. A fala anterior, a defesa anterior, o texto anterior é defendido por Rezende e Soares, que são autores mais críticos, né, da educação física. Aí vem, pessoal, uma pergunta. Então, a qual linha
Muito bem, antes de qualquer coisa, se eu vou para a escola para trabalhar, e aí eu vou atender a qual linha de educação física? Mais uma vez essa pergunta. Bom, pessoal, por isso que a gente tem que ser um bom aluno quando a gente está na escola, na faculdade. Você tem que entender o que são as abordagens pedagógicas. Ontem eu acho que o professor Hegler falou sobre isso, se eu não estiver enganada pelo tema que eu vi. Então, eu acho que foi ótimo. Ele deve ter dado uma dica aí para vocês. E quem já passou por isso, já estudou, tenta lá reler. E quem não estudou, quando ouvir sobre isso, fica antenado. A gente tem que saber muito sobre essas abordagens pedagógicas, conhecer cada uma delas. Porque isso é que vai dar respaldo para nós conseguirmos trabalhar de uma maneira abrangente com os nossos alunos. E você vai decidir qual a sua abordagem, como uma menina, Cíntia, né, que fez essa pergunta para mim da outra vez, eu fiquei, depois, até se eu pudesse falar com a Cíntia depois em específico, fiquei com aquilo na minha cabeça, mas enfim, vamos lá. A qual linha de educação física você deve atender? Deve-se atender ao desporto, a linha desenvolvimentista, a vertente da cultura corporal, a promoção da saúde, a motricidade humana ou a outra corrente epistemológica? Então, isso, pessoal, é vocês, com o estudo de vocês, com o levar a sério esses conteúdos que vão ser dados para vocês, é que vocês vão chegar lá. Por isso que a sistematização do conteúdo tem muito a ver com um bom conhecimento dessas linhas, dessas abordagens, certo? Então, assim, desprezar. Então, veja bem, desprezar qualquer linha de pensamento ou de prática pedagógica é como limitar a ampliação e a complexidade das possibilidades pedagógicas que cada uma delas traz implicitamente. Então, está dizendo, elas são riquíssimas, gente. A gente não pode menosprezar nenhuma. Todas têm um ponto. Em outras palavras, e o que eu acho que eu falei na última aula, a gente sempre vai trabalhar, conhecendo um pouco delas, a gente sempre vai trabalhar algo delas nas nossas aulas. Então, é importante que a gente conheça para a gente poder argumentar, que é o que eu vou tentar falar para vocês lá no final, que vai dar tempo. Então, olha só. O que acontece? Eu trouxe para vocês, rapidamente, porque eu acredito mesmo que o professor tenha falado para vocês, já sabe disso, não tem por que eu ficar falando de novo, e eu vou passar isso rápido. Por exemplo, a linha do Hildebrand, né, e lá, não sei falar esse nome, gente, Lagin, né, que é a concepção aberta de ensino, perspectiva humanista, e aí sim por diante, tá? Depois tem a do Gotani, que é a abordagem desenvolvimentista, que tem mais a ver com a questão do desenvolvimento motor, tá? Processo de crescimento, que foca nas crianças de 4 a 14 anos de idade. Então, eu estou fazendo uma passagem rápida, tá, pessoal? Tem de Freire, né, que é João Batista Freire, que pauta-se nos pressupostos de Piaget, e dá ênfase aos aspectos psicológico, social, afetivo, motor da criança, tem a questão do jogo, certo? E a questão da criança enquanto um ser social. Tem a abordagem do Kuhns, que eu sou fã de carteirinha do Kuhns, muito bem. Abordagem crítica emancipatória, que o esporte como um meio socioeducativo. Então, ele deve ser utilizado como um meio para desenvolver uma função social e política. Então, assim, com certeza, o que está acontecendo hoje, por exemplo, com aquela porcaria daquele negócio do voleibol, gente. Aquela moça que teve coragem de abrir a boca e falar fora fulano de tal. Olha a perseguição que ela está vivendo. Então, ou seja, essa pessoa, essa profissional do vôlei, ela foi, de alguma forma, formada dentro de uma perspectiva dessa. Porque ela não deixou passar e ela conseguiu entender as coisas de uma maneira diferente do que a maioria entende. Enfim, aí já é uma discussão mais aprofundada. Mauro Betti fica aquela coisa. Muita gente não tem certeza muito para que lado que ele vai, mas enfim. O objetivo dele é integrar e introduzir o aluno de primeiro e segundo graus no mundo da cultura física, formando o cidadão que vai usufruir, partilhar, produzir, reproduzir e transformar as formas culturais da atividade física. O jogo, o esporte, a dança, a ginástica. Soares et al. É o coletivo de autores, tá, pessoal? Que é um monte de gente. A professora Denise falou lá agora há pouco do nome delas. É o Castellani, aquela professora Carmen Lúcia, quem mais? A Celita Tafarel, e vai mais um monte. Então, assim, ela foca na abordagem crítico-superadora, né, foca na justiça social, estabelece critérios para a sistematização da educação física. É muito legal a gente conhecer essa linha, sabe? Também eu gosto muito dela, também tem ela como gosto muito da forma como o livro coletivo de autores é organizado. Ela é super respeitada. Pautado sobre um projeto histórico de homem e sociedade que tem como princípio a superação da sociedade capitalista, né? E o objetivo é que os alunos assimilem de forma crítica a
como é que é o nome? A sua cultura corporal. Então, ou seja, não dá para você ser só um corpo. Tem que ser um corpo que grita, que xinga, que põe põe o dedo na cara dos outros e fala que não, eu vou fazer assim, eu sou uma pessoa formada, eu tenho minha formação política, foi o esporte que me ajudou isso, e assim vai, entendeu, gente? Agora, o que eu quero dizer para vocês, finalmente, para depois falar um pouco da minha história. Ah, tem Rezende Soares também, pessoal. Então, que é a perspectiva da cultura corporal de movimento, compreensão e reflexão destes conteúdos, favorecendo o prazer e a inclusão, tá? Depois vocês vão pesquisar isso. Eu quis passar rapidamente, porque o objetivo principal é sistematização do conteúdo, pessoal, passa por saber o que é conteúdo e passa por conhecer as abordagens pedagógicas, que também tem os PCNs, que o professor citou, e eu não citei aqui, mas tem eles também, tá, pessoal? Aliás, devia ter citado, né, para corroborar mais ainda com a dica do professor. Bom, observações finais. Sistematizar os conteúdos da educação física escolar deve ser o ato de organizá-los de forma coerente em seus diferentes níveis de ensino. Então, você tem que ter essa percepção. Ah, onde eu baseio? Nós vamos nos basear nessas concepções, nessas abordagens que a gente tem. E tem vários livros, e tem várias possibilidades da gente chegar num consenso, e que a gente tem o bom senso também, com a experiência, a gente vai chegando num conteúdo. E outra, hoje, que eu acho que o professor falou mais ou menos disso, tem assim, tem vários autores, vários livros, vários autores defendendo a pedagogia do esporte, dessa maneira que ele citou daquele organograma dele lá, né? Daquele gráfico lá com aquelas bolinhas, que é muito legal. Então, tem vários livros de pedagogia do esporte aí nas livrarias que são excelentes para a gente poder ter um norte de como trabalhar. A seleção dos conteúdos e temas parte dos conhecimentos prévios do patrimônio cultural dos alunos, o que denota uma relação entre a sistematização e o contexto sociocultural do aluno. Eu tenho mais 2 minutos ou mais 5? Eu acho que é mais 2, não sei. Bom, então, pessoal, esse pessoal tá aí, gente? Eu tô conversando, não sei se vocês estão aí. Então, beleza, obrigada. A seleção dos conteúdos, como eu disse, né? O patrimônio cultural. Quando a gente vai elaborar um conteúdo, pessoal, a gente tem que saber o que nossos alunos nos traz para a gente poder elaborar esse conteúdo. Isso é muito importante. Isso é defendido pela crítica superadora. O processo de sistematização se constrói e se modifica ao longo dos anos. Isso é fenomenal, gente. Essa percepção, nós, professores, temos que estar abertos a todo segundo, que isso vai acontecer sempre. Então, uma aula, gente, pelo amor de Deus, uma aula que eu dei hoje, deu certo no primeiro ano, no 9º ano do ano de 2005, mas não vai dar certo no primeiro ano de 2015, entendeu? Aí, gente, você tem que estar sempre renovando alguma coisa. O conteúdo pode ser o mesmo, mas você vai renovar. Isso aí é muito importante. Então, ele vai sofrendo adaptações, transformações constantemente, através das análises e reflexões do docente, né? E que a experiência ele atribui maior segurança para a construção de sua proposta. Então, assim, conforme... Gente, a coisa mais maravilhosa que tem é você olhar para trás e falar, nossa, eu dei essa aula desse jeito, mas eu estou dando aula desse jeito agora. Você lembra, né? Mas que legal, aquela não foi menos pior. Essa está muito melhor porque eu tenho experiência agora. Aí, meninada, deixa eu contar um negócio para vocês. Sobe o arrepio assim, que você fala, sou sucesso, entendeu? Porque você está vendo que a experiência, que o prazer que você tem de dar aquela aula e de buscar coisa nova é muito importante, e perceber como as coisas vão mudando e você também vai se adaptando e tentando dar uma aula melhor. Isso é muito legal. E, por fim, o processo de organização curricular da educação física deve ser pensado na forma de estruturar os diferentes elementos da cultura corporal de movimento de forma dinâmica, considerando a realidade escolar envolvida e os sujeitos da ação, sendo constantemente refletida e atribuída de valor ao contexto no qual será aplicada, pois uma proposta de sistematização traz inúmeros benefícios aos professores e alunos da educação física. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que está à nossa volta para poder elaborar, organizar e sistematizar o nosso conteúdo. Tudo, a escola, a estrutura física, o período da chuva, o grupo de trabalho de professores que você tem, se esse professorado falta muito, que é onde eu quero falar para vocês agora do meu relato de experiência. Aí eu queria aparecer agora, que eu vou apagar isso aqui para eu aparecer e ver mais ou menos quem eu posso ver. Apesar que já não tem ninguém mais aqui aparecendo, mas tudo bem, tem as carinhas aqui. Aí, pessoal, presta atenção. O meu relato de experiência é o seguinte: quando você chega numa escola, tem um grupo de professores de matemática, português, educação,
ciências, massa, rapaz, aí flui. Porque esse professor não vai faltar, esse professorado não vai faltar, você não vai ser obrigado a juntar a turma de educação física, não é isso, professor João? Você não vai ser obrigado a juntar a turma e a sua aula vai fluir. E você tem que chegar nesse lugar, gente, e se impor. E que jeito que você vai se impor? Não é se impor com arrogância, porque eu já vi vários professores chegando se impondo com arrogância. Não é se impor com arrogância, é se impor com conhecimento, conhecimento da sua profissão. Então, presta atenção, eu não sou recreadora, eu não sou professora que vem juntar turma para professor que falta. O professor que chega na escola e que aceita de primeira juntar turma porque o outro faltou, esse já esquece. Infelizmente, o coordenador, que nunca é professor de educação física, raríssimas vezes é professor de educação física, vai jogar todo isso. Ele não vai te valorizar nunca, entendeu? Então, eu chego mesmo dizendo, a minha educação física é diferente. Como eu já disse já e vou repetir, não sou crítica ao professor rola-bola, porque eu não sei qual é o contexto desse professor e não sei como vai ser eu lá no futuro. Não quero ser professor rola-bola, não vou ser, eu peço a Deus para que eu não seja. Mas quem é, me irrita profundamente, quem é, mas eu não vou falar para ele. Eu já cheguei em várias escolas, gente. Eu lembro, eu tenho mais pelo menos 3 minutos, Letícia? Tenta concluir o mais rápido possível, Marisa. Bom, tá bom. Vou só dizer uma coisa para vocês, pessoal. Eu vou resumir isso que eu quero falar, que senão eu vou começar a contar a história. Mas essa não é boa ficar contando história. Então, eu vou resumir. Tem vários fatores dentro da escola que nos prejudicam enquanto professores de educação física se nós não nos impormos. Um é esse que eu falei para vocês. A gente não chegar com uma teoria boa, se colocando como um bom profissional. A gente por exemplo, a festa junina é um negócio que atrapalha. A gente não é obrigado a fazer festa junina, por exemplo. Isso atrapalha o nosso conteúdo, a nossa sistematização do conteúdo. Juntar as turmas, a coordenadora que não é professor de educação física, que acha que a educação física pode fazer o que ela quer e ela não te respeita. Substituições. Uma hora você está numa escola, porque você é efetivo num lugar, você tem que arrumar outro trabalho para poder complementar. Isso eu estou falando da rede municipal, tá, gente? Aí você é substituta. Começou um trabalho no lugar, tem 4 meses, está pegando o embalo, você tem que ir para outra. Aí você chega na outra, é o professor que estava lá, era o professor rola-bola que está quase aposentando. Aí você tem que começar o trabalho tudo de novo. Resumindo a história, gente. Para a gente ser um bom profissional de educação física, vocês que estão fazendo faculdade, sejam os melhores alunos. Foquem enquanto vocês estão na escola, estudando, foquem na faculdade, na graduação, em ser os melhores alunos para que vocês possam chegar com respeito e impor um bom trabalho na escola, para que vocês consigam transformar a realidade dos alunos e a realidade da educação física dentro da escola. Tá bom, pessoal? É isso aí. Agora tem que tirar aqui o negócio. Como é que faz? Acho que eu tirei. Muito obrigada. Eu vou agradecer pelas contribuições de vocês. E eu quero perguntar se a gente já pode abrir para as perguntas. Sim? Pode sim. Sim? Pode sim? Então vamos lá, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar, alguma contribuição também, se quiser abrir o áudio, se quiser abrir a câmera, né, para a gente poder ver o rostinho de vocês. Ou então, se quiser mandar pelo chat, eu vou estar aqui olhando e eu faço as perguntas para os palestrantes. Fiquem à vontade. Eu vou... não, pode ter... Tem uma pergunta aqui do Douglas. Douglas, eu vou perguntar. Se a matéria de educação física no ensino médio e fundamental passar a ser avaliada como outras matérias, você acha que para os professores da área seria mais fácil desenvolver um pensamento crítico nos alunos? E Marisa, eu também Vamos juntar mais gente, cara. Tá. Vamos juntar, porque aí passa para vocês e finaliza, porque ontem a gente pegou muito pesado. A gente foi finalizar, era muito depois das 10.
Vamos juntar, Não, porque aí aí a não gente pode. passa para vocês e finaliza. Acho que pode passar para o Everton também. Repete, alguém falou alguma coisa? O Everton. Tá dando para me ouvir? Tá sim, Laura. Acho que o Everton ele não deve estar conseguindo abrir o áudio dele. Ah, tá sem áudio. Agora abriu? Abriu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me visualizando bem? Não tô te vendo. Não? Eu acho que a distância ou a luz deve estar atrapalhando. Normalmente a distância do seu rosto que não dá para te ver, o Everton. Você deixa muito né? perto. Mas eu não tô vendo nada, absolutamente nada. Enfim. Eu acho que é porque o cliente que eu fiz. E eu queria fazer uma pergunta para o professor João Martins, né? Ele foi meu professor na Universidade de Futebol. Eu queria fazer a pergunta para Marisa também, né? Professor João Arlindo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as mudanças pedagógicas na Everton, eu não tô conseguindo te ouvir. Não tô conseguindo te ouvir, Everton. O seu áudio tá muito ruim. Não, tá. Não, seu áudio tá muito ruim, tá chiando. Não sei se é o fone, porque da última vez seu fone que tava ruim, né? Não, eu tô sem fone. Agora ficou bom. Fala, de Bom? novo. Uhum. Certo. Então, eu queria fazer uma pergunta para o professor João Arlindo, né? E para Marisa, acho que a outra pessoa, que a segunda fala, né? O professor João Arlindo, ele foi meu professor na universidade de futebol e futsal. E a pergunta que eu deixo para ele é: professor, eu queria que você comentasse sobre as tendências pedagógicas e o melhor caminho a seguir para que a gente faça com que os alunos participem da aula, né? E para a outra, eu queria que ela comentasse mais um pouquinho qual é a forma que ela acha mais correta, assim, da gente ensinar. Quais os caminhos a ser seguidos? Uhum. Ok. Beleza. Tá, notei aqui. Acho que a Ana Carolina também tinha aberto o áudio. Se não me engano. Acaba que o governo cria vários métodos para estar facilitando, selecionando o que esse aluno vai ou não aprender. E aí eles criam o BNCC, o PPC, as LDB, e aí acaba que no ensino, na prática, isso não acontece. E aí eu gostaria de saber de vocês se vocês acham que o problema está na formação daqueles professores ou na administração das escolas. Alguém mais, gente? Aproveita, não vai ter mais lugar para pergunta, não. Alguém... Ixi, abre o verbo aí e pergunta. Jailson, terceiro período. Perguntar para os dois, porque a gente sempre tem nas funções administrativas alguém que não tem as vivências dos professores, né? Nós temos sempre alguém que manda sem ter o pezinho na lama, não sujou o pé, mas sabe mandar. Tem a posição de chefe, mas não tem a posição de líder. Vocês achariam viável ter uma especificidade de formação para ocupar esses cargos? Vocês acham que melhoraria a questão da gente ter uma voz mais ativa nesses cargos de chefia?
Vamos, gente. Sugiro que perguntem. Fechou, então? 3, 2, 1. Fechado. Boas perguntas, boas perguntas. Vai. Primeiras meninas, João? Eu acho que a primeira questão, né, que é avaliar como as outras matérias ajudam no formar crítico, aí eu acho que a gente pode fazer assim, você responde, eu respondo, a gente vai fazendo ponto a ponto, um de cada vez fica melhor. Tá bom, então, peraí, a primeira foi do menino que colocou, como é o nome dele? Do Douglas. Douglas, isso. Então, eu falo e depois você fala? Aham. Tá bom. Sim. Então, o Douglas ele perguntou se a matéria de educação física no ensino médio fundamental passar a ser validada como as outras matérias. Você acha que para os professores da área seria mais fácil desenvolver um pensamento crítico nos alunos? Não, bom, tem que ser e deve ser, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver, se é mais fácil ou se não é, eu acho que não é a questão. A gente tem essa obrigação da gente desenvolver o tipo de pergunta que pode vir a sair aí nas avaliações, tem que ser nesses moldes, né? De questões, perguntas de cunho críticos, né? Eu acredito nisso. Então, deve ser e tem que ser. Essa que é a minha resposta, tá, pessoal? Tá, Douglas? Então vamos lá, né? Respondendo a questão do Douglas. Desculpa, só para completar. Não vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil, sabe? Seria mais fácil desenvolver um pensamento? Não vai ser mais fácil, mas é isso que a gente tem que fazer, tá? João, pode ir, João. Uhum. Eu avalio da seguinte forma, porque a sua questão, na verdade, ela remete ao seguinte, a educação física, do ponto de vista da hierarquia das disciplinas, pelo fato de, em alguns momentos, a balança dela pender um pouco para baixo, se os mecanismos de avaliação dela se equiparassem a das outras disciplinas, por exemplo, como no caso do Enem, se isso valorizaria mais a disciplina, eu acho que a gente primeiro precisa entender qual que é a identidade da educação física. Então, do ponto de vista da formação humana, a educação física ela tem uma perspectiva de formação mais omnilateral, ela não vai atender muito aos índices de aprovação em vestibular, do mercado e papapá e tal. Isso acaba, sob ela, incidindo uma visão social de que é uma disciplina inferior, pelo fato de não formar alunos para atingir pontos, metas, índices, né? Então, quando a gente olha para a educação física a partir da referência da matemática e do português, por exemplo, são disciplinas que têm pesos de exames muito fortes, né? E se a gente achar que isso vai colocar a educação física num patamar de qualidade crítica, a gente talvez está fazendo uma inversão. A gente está olhando para a matemática e a educação física e colocando a régua da educação física a partir da natureza que essas disciplinas têm na educação brasileira. Eu acho que aí a gente corre um risco, que é o de não assumir o que de fato a educação física é e qual é a preocupação maior dela, que é a formação crítica, humana e reflexiva do aluno. Então eu diria que sim, para a formação crítica em educação física, se a gente tomar como referência ensino fundamental e ensino médio, o que você tem que apresentar para o seu aluno são os aspectos históricos dos esportes e das práticas corporais, fazer com que ele entenda os elementos políticos que fazem parte desse processo histórico e, além disso, ele entender que na dinâmica da disciplina educação física, existe um conteúdo, uma cultura corporal de movimento, existe um conhecimento que está muito para além de uma questão de um vestibular ou algo dessa natureza. É para a formação humana. A educação física é para a formação humana, não é para atender índices, né, e elementos aí que fazem parte da nossa natureza competitiva, né? Enfim, acho que é um pouco isso. Isso. O ensino propedêutico, né, que é o que acontece hoje, né? E o Everton, né, ele pergunta, o Everton pergunta qual que é a melhor forma da gente ensinar o caminho a ser seguido, né? É isso, né, professor João? Ele pergunta, pede para comentar a partir das tendências pedagógicas, né, enquanto caminho, e o que é importante fazer para que os alunos participem mais das aulas. Ele faz essa pergunta. Bom, assim, da minha experiência, o que eu procuro
fazer para que os alunos participem mais das aulas, o Everton, é trazer um conteúdo bem elaborado para eles, daquele conteúdo que eu escolhi, fazer uma aula bem elaborada e não só da prática, mas também do momento dentro da sala, convencê-los de que aquela aula não é só o praticar aquele exercício para cumprir aquela tabela, porque aquela hora ele saiu da sala e nós tivemos que ir lá para fora. Então, eu sempre me preocupo com isso. Quando eu pego os alunos da educação física, tem uma maior dificuldade de menino que fica louco para vir atrás de mim, já começa a falar no meu ouvido futebol. Então, eu já começo a falar para ele, primeira coisa, eu não vou dar futebol hoje, a nossa aula é tal coisa, eu já vou elaborando isso com eles, o conteúdo no início do ano, e aí eles vão procurando entender que o meu trabalho não é um trabalho de deixar a coisa acontecer do jeito que eles querem. Então, essa é trazer uma boa organização de conteúdo, uma sistematização de conteúdo que eles entendam que seja válido, entendeu? A gente organiza junto no início do ano, eu acredito que seja isso, tá, Everton? Respondendo aí o aluno Everton, um abração aí para você, cara, fico feliz aí de você se lembrar de mim na disciplina, futsal. Em relação às tendências pedagógicas, eu avalio que, primeiro, o professor ele tem que buscar o que é coerente a ele como pessoa. Então, não adianta ele se deixar levar, talvez pelos professores ou pela característica que esses professores vão ter enquanto intelectuais na formação dele, sem considerar o que ele é como pessoa, a história de vida dele e o modo como ele vai se transformando ao longo da formação inicial. Então, acho que em termos de tendências pedagógicas, você tem que buscar o que é coerente com você, mas você tem que sempre olhar você tem que ter uma perspectiva de formação humana para o seu aluno. A partir de que projeto de formação humana você vai orientar aquela transmissão de conhecimento, de que forma você vai contextualizar esse conhecimento, problematizando às vezes com coisas que se naturalizam dentro de uma lógica de sociedade muito competitiva, muito individualista, que não considera o outro ou que considera esse outro um estranho, né? Então, eu acho que as tendências, elas são caminhos do qual a gente tem que buscar coerência primeiro com nós mesmos. A partir de uma trajetória formativa, você vai refletir se essa escolha que você tinha pregressa, se ela precisa ser ressignificada, reavaliada, e normalmente ela vai ser ressignificada pela universidade. E eu acho que, sim, não há uma receita pronta para falar essa é a melhor tendência ou essa não, se é uma mais crítica, se é uma mais neutra ou não. Eu acho que isso tem que ser coerente com você e com o tipo de aluno que você deseja formar a partir de um dado conteúdo. Eu quero formar um aluno do esporte que seja mais cooperativo, mais solidário, mas que ele conheça a história, os conceitos, os principais personagens da história, enfim. É um caminho. E eu acho que sobre a questão da participação dos alunos em aula, é preciso mapear, a partir da característica de determinada cultura escolar, eu acho que isso a professora Marisa falou muito bem nos relatos dela na fala, a partir da característica que a escola que você vai trabalhar vai apresentar, você vai ter um mapa, se aquela escola, o perfil dos seus alunos tende a ser um pouco mais indisciplinados, se naquela escola a gestão se afasta mais ou se aproxima mais do professor, e esse afastamento da gestão e da coordenação acaba deixando o professor um pouco isolado e dificulta o trabalho de mediação com os alunos. E eu acredito que, para melhorar a participação dos seus alunos, primeiro, um diagnóstico bem feito, conhecer os sujeitos do processo, os seus alunos, você tem que conhecê-los por nome, você tem que identificar o que eles gostam mais, você tem que, dentro do seu conteúdo de uma lógica, você trabalhar o que é de interesse do aluno e não só o que você gosta como professor, porque tem professor que gosta de futsal, trabalha futsal o ano inteiro, não é essa lógica. Então, existem conteúdos que precisam ser garantidos, então, em termos de participação, eu diria que você precisa entender a cultura escolar, os seus alunos, os sujeitos com os quais você lida, e daí fazer uma relação de construção e mediação que leve a melhorar e elevar a participação dos seus alunos em aula, né? E a cultura escolar, a característica da escola, que é uma coisa que a professora Marisa colocou muito bem, ela vai mudar muito de uma escola para outra, de uma turma para outra. Às vezes você tem uma turma que ela é uma do lado da outra, mas são dois universos diferentes e às vezes uma estratégia de aula precisa mudar para tratar um determinado conteúdo com uma turma com determinados sujeitos, né? É isso. Eu acho questão que 3. Eu acho que essa questão 3 da Ana Carolina responde, né,
Eu não sei, eu acho que responde isso, né? Deixa Alô? eu, pelos documentos, né, é difícil na prática se o problema Sim, está na formação do professor ou se o problema está nas escolas, né? Eu acho na que administração. entendi, porque na verdade o comentário que ela faz e ao mesmo tempo uma provocação, né? Desculpa atravessar aí, Marisa. Não, pode falar. Me parece que há dois pontos. O primeiro esses documentos, eles são complexos, eles exigem que o professor sente, estude, nem sempre o professor, às vezes, vai conseguir estar disposto a fazer isso, essa é uma parte que realmente é chata fazer, né? E eu concordo que nem sempre a gente está interessado em fazer isso, então esse é um ponto, né? Outra coisa a formação de professores muitas vezes puxa a gente para uma leitura muito formal desses documentos, muito abstrata, né? Isso acaba ficando difícil de entender como se dá no chão da escola, dentro da característica. Eu acho que isso acaba fazendo com que o aluno crie um tédio maior em estudar documentos que, querendo ou não, vão decidir sobre a realidade dele quando ele atuar na escola. E eu diria que o professor, dentro desse caldeirão aí, entre os documentos normativos, a realidade da escola, a formação, ele tem que estar aberto a essa documentação, porque normalmente ele vai ser cobrado por ela. Então a escola, assim, a escola ela te cobra. Ela vai te cobrar, como a Marisa falou muito bem, os descritores, as habilidades, as competências, toda aquela chatice técnica que você preenche lá uma planilha, bota num sistema e um coordenador externo vai lá, olha e dá um visto e fala, beleza, mas o currículo oculto, que muitas vezes é o que a gente faz bem feito na escola e não é reconhecido pela gestão, né? E é reconhecido pelos alunos, é pelo qual a gente tem que lutar, né, para fazer com que a educação física cada vez mais se legitime e consiga ascender aí, degrau a degrau, né? É isso aí. Porque é bem isso mesmo, porque é o currículo oculto. A gente faz o que a burocracia, né, que a gente tem que seguir, mas na hora lá do vamos ver, de repente isso não tem o mesmo grau de aquela coisa toda que a gente elaborou bonito, a gente não consegue pôr para funcionar do jeito que o documento está exigindo da gente, né? O planejamento que passou pelo coordenador, e às vezes não é nem a administração da escola, são vários fatores que perturbam a gente para fazer andar, né? E o Jailson, né? Jailson, eu achei interessante a pergunta do Jailson, porque eu sofro demais com isso quando eu me deparo com a questão desse pessoal. Ele é bombeiro, pelo que eu vi aqui, né? E eu lembro dele na outra palestra. E aí ele deve ficar indignado, porque é mais ou menos assim, quem manda em mim tem que ser melhor que eu, né? Ou conhecer o assunto. E normalmente nas escolas municipais onde a gente estuda, onde a gente trabalha, né, João? Você trabalha no Senador Canedo, lá, normalmente, a escola municipal não é coordenador formado em educação física, raríssimas vezes, né? Aí, aliás, parece que o professor de educação física tem que ser, nem pode, se não tiver um curso específico, não pode ser coordenador, né, pedagógico, se eu não estiver enganada. Aí, Jailson, é muito difícil porque eles não entendem, eles não conseguem entender, poucos entendem a dinâmica da educação física, né? E, inclusive, os conteúdos, o conhecimento em geral da educação física. E aí você tem que ficar, na verdade, você tem trabalho dobrado, você tem que ficar tentando explicar para ele o que é que você está tentando trabalhar. Então, não é legal mesmo, com certeza. E aí, só Eu fazendo um gostaria. adendo, Oi. é o seguinte, eles não sabem e não querem saber o que nós estamos ministrando Isso. e nos nivelam, como o professor falou, com as outras matérias, com a régua das outras matérias, mesmo sem nos compreender. Isso. Não é nem um pouco bom, né? Nosso trabalho não é bom. Eu tenho uma dificuldade enorme com isso, porque me irrita. Por exemplo, eu trabalhei no IFG de Goiânia, e lá é um grupo de professores, então o coordenador era da educação física, porque era muita gente, né? Então, é outro nível de trabalho. Aí é diferente, tem trocas riquíssimas, né? Mas, infelizmente, nesses lugares como o município é mais difícil. Então, realmente é muito difícil trabalhar. Acho que eu vou responder também, né? Uma questão boa e uma questão difícil ao mesmo tempo, porque eu diria que, assim, a gente pode analisar da seguinte forma. Eu, particularmente, eu sou resistente
a alguém um especialista externo que passe num concurso só para ser, por exemplo, coordenador pedagógico. Eu sou contra isso porque normalmente essas pessoas não têm a vivência da escola, têm um olhar muito técnico, não conseguem olhar os problemas que a gente vivencia dentro da sala de aula, ou mesmo nos espaços fora de sala de aula, né? Então, eu sou da perspectiva de que para ocupar um cargo burocrático, administrativo, tem que ser professor. Eu acho que isso é uma premissa. Em relação a essa pessoa, né, que vai ocupar esse cargo, sendo um professor de uma outra área, né, que é o que normalmente a gente tem como realidade na escola, eu acho que, sim, depende muito de nós em primeiro momento, porque eu acho que o professor ele tem que, aos poucos, ir criando as fissuras e mostrando que ele consegue trabalhar e que ele tem uma proposta de trabalho. Então, exemplo simples, se você é um professor, você tem que cobrar uma inserção da parte da educação física no PPP da escola. Nas discussões e reuniões coletivas, você precisa falar por que aquela é a sua concepção, de que forma ela se alinha ao projeto da escola e o que você quer com a formação do seu aluno a partir daquele projeto que você colocou da educação física na escola. Então, esse é um primeiro ponto, a inserção do professor no PPP da escola, porque esse coordenador, sendo ele de outra área, ele vai ter que ler a sua parte, ele vai ter que colocar isso lá. E nas reuniões coletivas, nos conselhos de classe, o professor ele tem que falar, ele tem que se posicionar, ele não pode ficar calado, isso é um primeiro ponto. Então, isso é uma primeira parte, eu diria. Agora, existe sim, e é um ponto que é muito difícil, é que, normalmente, quando você tem um coordenador de uma outra área, na hora de olhar as disciplinas e tudo que está acontecendo na escola, normalmente a gente tende a ficar meio que escanteado, e ele olha a gente por último, olha seus planos de aula por último, toda aquela coisa que sempre vai acontecer. Então, eu diria que, assim, o foco do seu trabalho é criar a inserção da educação física no PPP, tentar criar interlocução com as outras disciplinas dentro do que for possível, dentro da característica que as outras disciplinas têm dentro da proposta da escola, né? E em relação a essa coisa e eu diria que esse é um pouco engraçado, que é o que eu mais vejo nos colegas, os coordenadores não olham meu plano de aula, joga na gaveta, aquela coisa toda, né? Eu acho que a gente trabalha para o aluno. Se o seu coordenador tem uma abertura, se você cria uma abertura para ele para falar qual é a concepção de educação física que você defende, por que ela é importante, por que aquilo altera e melhora o aprendizado dos alunos, faz com que eles se tornem sujeitos melhores, enfim, sem ser pela régua da matemática e do português, garantindo a esse cara entender que a educação física ela é uma formação ampla, ela é uma formação de uma cultura corporal. Então esse aluno ele vai experimentar, ele vai conhecer, ele vai refletir e ele vai identificar que o esporte ele não é só fazer, não é só o procedimental, existe um saber conceitual, existe um saber atitudinal, e tudo isso vai estar envolvido no processo da formação humana pela educação física através de uma proposta de educação física clara, de preferência inserida dentro do PPP e falada e comunicada aos 7 eventos na escola, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, é difícil, cara, não é uma coisa simples, não. Vocês vão lidar, dentro da atuação profissional no mundo do trabalho, vocês vão lidar com muitos coordenadores que vão ter uma visão, uma representação de educação física ruim pelo fato da história pessoal deles, mas não significa que isso não pode ser modificado. Eu acho que isso a gente tem que brigar. Em alguns momentos, vocês vão cair em algumas culturas escolares em que há uma possibilidade que nem sempre você se desenvolva tanto. Então, é o que eu digo assim, começou a sua carreira, bateu numa escola que a coisa não está avançando, muda de escola, não se prenda àquela realidade, sabe? Eu acho que alguns professores acabam se aprisionando a uma dada realidade na educação física escolar e deixam de ver a coisa de uma perspectiva um pouco mais ampla, né? Então, às vezes, a cultura escolar, ela nos aprisiona, ela pode nos aprisionar também. E fazer com que a gente crie uma generalização sobre a educação física, que nem sempre ela vai ser não vai acontecer para todas as escolas, né? É verdade. Cada escola tem uma vivência, uma história diferente, é verdade. Dinâmica. Uhum. Uma dinâmica, exatamente. E é o que eu falei, que cabe muito a nós, quando chegamos na escola, nos posicionarmos, como você falou. Tem reunião do PPP, vamos nos posicionar a respeito do PPP. Nas reuniões pedagógicas, vamos nos posicionar. Eu chego normalmente nas reuniões da escola e já falei, eu não sou professora para ensinar festa junina. Eu tenho conteúdo para dar. E eu não acredito que festa junina seja um conteúdo obrigatório só da educação física, é um conteúdo obrigatório da escola inteira, é interdisciplinar. Então, assim, e assim eu vou. Então, a gente tem que se impor e aí fazer um bom trabalho, como você falou.
Eu acho que essa é importante. Agora, é difícil quando você encontra, porque tem coordenadores que não são da área que são fenomenais, né? E tem outros. Tem né? também, verdade. É isso. Pronto. Então, muito obrigada, gente. Peguei o finalzinho, mas amei tudo que eu ouvi. Ih, Laura. Vou deixar com você, Laura. Laura está fazendo um ótimo trabalho. Vai, Laura. Muito obrigada. Desde já, quero agradecer a disponibilidade de vocês. Microfone. Tá muito ruim, peraí, eu vou pôr o fone de novo. Microfone. Bom, então, melhorou? Aí. Como eu estava falando, eu quero agradecer desde já a disponibilidade de vocês, né? De ter aceitado o nosso convite, para ter dado uma palestra tão, né, boa e assim, necessária, né, para nós, de grande valia. E, no mais, é isso. Muito obrigada mesmo pela contribuição. E eu passo para a Letícia aí, para falar o que ela precisar, o que ela quiser falar pra gente. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Laura. Agradeço, eu que agradeço, Laura. Então, estava resolvendo uns problemas aqui que deu na palestra passada, colocando um pessoal aqui, cheguei no final, mas tem que agradecer, né, gente? Eu conheço todo mundo que eu chamei para colocar aqui, com exceção da palestra de amanhã cedo, mas obrigada, né, por estar aqui, por ter topado fazer esse evento comigo, por ter disponibilizado tempo para pesquisar, para correr atrás de texto, para colaborar com o pessoal nesse primeiro evento que a gente tá fazendo aqui, mais voltado para licenciatura, né? E trazer com uma experiência de vocês, né? Mais pautada no chão da escola mesmo. É isso. Letícia, uma coisinha aqui que eu queria falar, eu não coloquei as referências na apresentação, mas eu tenho os arquivos, né, que são os artigos e um capítulo de livro. Eu vou mandar para você, aí você passa para o pessoal aí no e-mail que é possível, né? Aí quem quiser ler os textos que deram base aí à minha apresentação, que foram assim, um grupo de artigos mais um capítulo de livro, aí eu vou mandar esse material para vocês conhecerem, tá bom? Pode me passar que eu coloco na aba da mesa. A Jéssica ontem também me passou uns materiais, eu coloquei na aba da mesa. Você me passa, porque eu criei uma aba que eu coloquei essa reunião. E aí eu anexo todos os arquivos na mesma aba, quem quiser vir visitar, porque essa reunião aqui vai ficar gravada nesse chat, por exemplo. Quem quiser vir revisitar, a mesma depois coisa. eu só quero que você me mostre aí onde é que eu faço isso, que aí pra mim não me perder aqui, né? Mas beleza. Você pode passar para mim no meu e-mail pessoal, que eu depois venho aqui e coloco. Então tá bom. Bom? Muito obrigada. Eu também posso te passar, Letícia, que eu esqueci de colocar aí as bibliografias, a referência bibliográfica, eu posso te passar também. Depois eu venho em anexo. Tá bom. Falou. Muito obrigada. Professor João, adorei conhecer você, viu? Você também, Marisa. Gostei demais, foi super legal. Eu acho que deu certinho a nossa fala, alinhou bem. Agradeço aí, Letícia, obrigado aí por me ajudar a dar o pontapé no mestrado, né? Que eu comecei a gastar o mestrado agora, né? E acho que essa mesa foi um espaço bacana, interagir com os alunos aí de Tuiutaba foi bem legal. Espero aí que a gente tenha outras oportunidades e depois vou mandar minha dissertação de mestrado também para os alunos conhecerem. Vou mandar junto aí, que quem quiser conhecer minha produção aí já divulgue aí entre os pares. Tá, pode mandar que eu coloco aqui também. Eu coloco tudo aqui. Então é isso, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, Letícia. Obrigada, Laura. Obrigada a todos os outros alunos aí, tá? Valeu, beijo no coração. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. Isso, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigado, gente. Para vocês. Vou fechar a câmera aqui e baixar a lista de presença, só para avisar.